Vamos falar de uma revolução, mas, olhe, não uma de ruas e barricadas, não. Uma que aconteceu dentro da mente do poeta. Vamos descobrir como a poesia que vivia lá no alto, nas nuvens sagradas da Grécia Antiga, desceu e aterrou, de repente, nas ruas movimentadas da Paris do século XIX. Aqui a própria fonte da poesia mudou, sabe? O que antes era visto como um presente dos deuses, um sopro que vinha dos céus, tornou-se algo que se encontra no meio da multidão, simplesmente ao observar o dia a dia. Mas como é que uma mudança tão radical aconteceu? É isso que vamos ver. Primeiro vamos fazer uma viagem no tempo, lá para o mundo antigo. Naquela altura, a poesia não era bem uma arte, era uma revelação. E o poeta, bem, ele não era visto como um criador, mas sim como um canal, um receptor passivo de uma mensagem que vinha lá de cima, do divino. A alegoria da caverna de Platão é a imagem perfeita para isto. O poeta era aquele que conseguia escapar da caverna, que via a luz da verdade, e depois tinha de voltar para a descrever àqueles que só conheciam as sombras. A sua grande missão era traduzir a harmonia do cosmos para o nosso mundo de mortais. Sócrates tinha um nome para ele, o poeta alado. Acreditava-se que a verdadeira poesia só acontecia quando o poeta entrava numa espécie de transe divino, movido por forças superiores. Era uma figura tipo albatroz, majestoso, sim, mas distante, a pairar lá nas nuvens, bem acima do nosso mundo comum. E olhe que esta ideia não foi passageira, não. Durante séculos e séculos foi este o modelo que dominou o pensamento ocidental. A expectativa era claríssima, a grande poesia vinha sempre de cima para baixo. Ponto final. E então chega o século XIX e tudo muda. Entramos na modernidade. Em Paris, uma figura em particular, Charles Baudelaire, vai, metaforicamente, perder a sua auréola e virar o mundo da poesia de cabeça para baixo. A mudança fundamental está mesmo aqui. A poesia deixa de ser sobre o inspiratio, aquele sopro divino, e passa a ser movida pelo intellectus, ou seja, a poesia transforma-se num processo ativo, de curiosidade, de instigação, de observação atenta. E o grande arquétipo deste novo poeta é o flâner. Ele não é um profeta, é um observador. É alguém que vagueia pelas ruas, não para chegar a um destino, mas simplesmente para ver, para absorver, para tentar compreender o que está a acontecer ali, no meio da multidão. O olhar do poeta, literalmente, desce dos céus para a rua. Em vez de andar à procura do transcendente, ele vira-se para o lado, para a pessoa que está ali na multidão. A poesia deixa de explorar um mundo para além do nosso e passa a mergulhar no mundo interior do próprio sujeito. E claro, uma perspectiva tão diferente não podia usar as mesmas ferramentas de sempre. Esta nova maneira de olhar para o mundo exigia, claro, uma nova linguagem poética, uma que fosse capaz de capturar a experiência moderna. E este novo poeta tinha duas ferramentas essenciais, o símbolo e a alegoria. Um símbolo é mais direto, não é? Uma pomba representa a paz. Já a alegoria é uma teia mais complexa, é uma narrativa inteira construída só para transmitir uma ideia abstrata. As palavras do próprio Baudelaire captam isto na perfeição. Para ele, a cidade, a natureza, tudo era uma floresta de símbolos. O mundo já não era um cenário passivo, era um interlocutor que olhava de volta para o poeta. Uma ideia incrível, não acha? Com esta nova linguagem, o poeta virou-se para um novo tema, uma nova musa, a cidade moderna. Um lugar de contradições, de movimento constante, de beleza e, sim, também de fealdade. Este novo lirismo urbano tinha características muito bem definidas. A poesia passou a focar-se na experiência subjetiva. A beleza já não era algo eterno, ideal, mas algo fugaz, encontrado num instante. E o mais revolucionário de tudo, o feio, o grotesco, o artificial, tudo isso também se tornou matéria-prima para a arte. Baudelaire descreveu esta imersão na vida urbana como um banho de multidão. É uma arte, um ato de se perder no coletivo para se encontrar a si mesmo artisticamente. O poeta mistura-se com toda a gente para conseguir captar a essência da vida urbana. Pois é, e o resultado desta observação nem sempre é alegria. O poeta português Cesário Verde capta na perfeição o outro lado da moeda, a melancolia, a opressão da cidade. A experiência urbana desperta um desejo absurdo de sofrer, o que nos mostra o olhar crítico e profundamente pessoal do poeta moderno. Então qual é o legado desta revolução toda? O flaneur pode ter nascido no século XIX, mas o seu olhar, esse olhar curioso e subjetivo, moldou toda a poesia que veio a seguir.
A nossa jornada é bastante clara, não é? Partimos do poeta como um canal divino na Grécia Antiga. Vimos a sua transformação no observador das ruas de Paris. E foi este novo olhar subjetivo que abriu caminho para os modernistas do século XX, que usaram para tentar dar algum sentido a um mundo cada vez mais fragmentado. E aqui está ele, o novo arquétipo do poeta moderno. Já não é um profeta com asas, mas sim um observador atento. A sua inspiração não desce dos céus, nasce da sua capacidade de olhar para o mundo e para si mesmo de frente. O que nos leva a uma última questão. A cidade de Baudelaire era de pedra e de multidões de carne e osso. Hoje, as nossas ruas são virtuais e as nossas multidões digitais. Então, por onde vagueia o flaneur do século XXI? O que significa ser um poeta observador no nosso mundo? Fica a pergunta. Talvez a revolução ainda não tenha terminado.